avó revela verdadeira aterrorizante. Abusos inimagináveis e 10 bebês criados para estranhos. Era uma noite chuvosa e sombria, com o vento uivando como um lobo faminto. Mariana, uma jovem jornalista de apenas 25 anos, havia ido visitar sua avó, Dona Augusta, uma mulher de cabelos brancos e mãos enrugadas. A casa, antiga e cheia de sombras, parecia carregar segredos a cada canto, cheia de histórias doces e lembranças nostálgicas. Mas aquela noite estava prestes a mudar tudo. Sentadas na sala iluminada apenas por uma lâmpada fraca, Dona Augusta tinha um olhar distante, como se estivesse rememorando algo que não deveria recordar. A tempestade do lado de fora tornava tudo ainda mais tenso. Mariana, disse ela, sua voz tremendo, você não imagina o que eu tenho guardado? A jovem sentiu um frio na barriga, um pressentimento de que algo aterrador estava prestes a ser revelado. Uma voz começou a falar. As palavras dela pareciam sussurros de um outro mundo, quase indefinidos. Mas cada frase era um soco no estômago de Mariana. A avó contou sobre um passado sombrio, abusos horríveis que foram praticados em silêncio absoluto. 10 bebês, cada um deles entregues a famílias estranhas, longe de qualquer amor familiar. Era um crime inconcebível, um escândalo enterrado sob o manto da história. Tinham que vinham buscar as crianças, Dona Augusta murmurou, e uma expressão de terror cruzou seu rosto. As palavras dela eram intercaladas por pausas angustiosas, revelando cada vilania lentamente, como se o peso dos segredos estivesse quase insuportável. Estarrecida, Mariana quase não respirava enquanto ouvia. Aquela mulher que sempre a abraçara, agora se revelava como alguém que vivera horrores inimagináveis, perpetrados por sombras que ainda poderiam estar à espreita. A atmosfera na sala tornou-se pesada, quase claustrofóbica. O pânico crescia em Mariana quando, ao buscar algo para acalmar a avó, ela encontrou um álbum de fotografias empoeirado. As páginas se abriram, revelando rostos que ela não reconhecia. Crianças de olhares tristes, cada uma acompanhada por anotações cúmplices que mencionavam nomes de pessoas que poderiam ainda estar vivas. Um nome, mais do que todos os outros, a golpeou com força. Isabela. Era o mesmo nome que a avó quase murmurou, como um aviso. Qual seria o custo da verdade? O que mais estava escondido naquele labirinto de segredos familiares? Mariana sentiu um nó na garganta e uma ansiedade incontrolável começou a se espalhar por seu corpo. A investigação invadiu seus pensamentos. Ela precisava saber mais, não apenas pela avó, mas por aquelas crianças que, como sombras, talvez ainda vagassem por um mundo que as havia esquecido. O impulso por justiça e verdade pulsava forte dentro dela, mas ela sabia que estava lidando com forças que não desejavam ser descobertas. A sala estava envolta em um silêncio ensurdecedor. Mariana olhou nos olhos da avó
e percebeu que a única coisa que se interpunha entre elas agora era um abismo de segredos. E assim como a tempestade que rugia lá fora, a própria vida de Mariana estava prestes a ser arrastada para um turbilhão de dor e revelações. De alguma forma, ela sabia que a história estava apenas começando e a verdade tinha seu próprio preço. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala estava envolta em um silêncio ensurdecedor. Mariana olhou nos olhos da avó e percebeu que a única coisa que se interpunha entre elas agora era um abismo de segredos. O coração dela batia acelerado, como se tivesse em um trem com a velocidade de um furacão. E a tempestade lá fora parecia se intensificar, como se o mundo estivesse alinhado com a tensão que pairava entre as duas. Mariana? Sussurrou Dona Augusta, sua voz agora quase um fio. Não estou pronta para revelar tudo, ela quase implorou. E Mariana não sabia se estava mais assustada com a revelação que vinha ou com a vulnerabilidade da avó. Mas antes que Dona Augusta pudesse continuar, um barulho agudo interrompeu a cena, um vidro quebrando lá em cima, no andar de cima da antiga casa. Um grito abafado ecoou e fez com que Mariana pulasse. O clima opressivo que envolvia a sala se intensificou. A avó ficou paralisada, seus olhos arregalados de medo. — O que foi isso? Mariana perguntou, seu peito apertando com medo. Dona Augusta não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela levantou-se com um esforço. Sua expressão era uma mistura de desespero e resignação. — Você precisa ir, agora. — Não, vó, eu não vou deixar você aqui. Mariana queria proteger aquela mulher que sempre foi seu porto seguro, mas seu instinto dizia que elas estavam em perigo. Sem aviso, Dona Augusta se virou, seus olhos se fixando atrás da avó. Ao chegar ao segundo andar, a luz das lâmpadas piscava e o cheiro de álcool queimado impregnava o ar. Mariana viu uma sombra ao fundo do corredor e, sem pensar, correu em direção a ela. — Quem está aí? Ela gritou, seu coração martelando. A sombra se moveu e um jovem apareceu, seu rosto pálido e suado. — Ajude-me! Eles estão vindo! Ele disse, mas suas palavras estavam carregadas de uma alucinação de terror. — Você conhece a minha avó? Mariana perguntou, já começando a conectar as peças. O rapaz hesitou, mas finalmente confirmou. — Sim, é ela quem os treinou. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. — Treinou? Mariana repetiu em choque, enquanto sua mente dava voltas. — O que você quer dizer com isso? Dona Augusta.
apareceu atrás de Mariana, agora pálida como uma máscara. Você não sabe, não pode saber! Ela gritou, mas mesmo assim o rapaz se adiantou, sua voz fervendo com uma urgência aterrorizante. Se você quer saber da Isabela, a verdade é muito pior do que você imagina. A sua avó aquece a carne para os... Chega! Mariana berrou, cobrindo os ouvidos. Mas já era tarde. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, e um peso imenso se instalou em seu peito. Aquilo não podia ser verdade. Sua avó? Como alguém tão amável poderia ser? Ela olhou para a avó, suas mãos trêmulas buscando um consolo que não existia mais. O sorriso acolhedor que sempre conhecera agora parecia uma máscara. Dona Augusta, o que você realmente fez? Sua voz falhou, um nó se formando na garganta. O semblante da avó se transformou. A mulher que antes parecia tão frágil, agora estava envolta em uma aura sombria, como uma luz que começou a se apagar. Mariana, você não pode. Dona Augusta começou, mas o pânico rapidamente tomou conta. Não pode o quê? Mariana perguntou, tendo certeza de que estava prestes a perder tudo o que conhecia como verdade. Ao mesmo tempo, uma sombra mais formas começaram a avançar, como se o próprio passado estivesse se materializando contra elas. No silêncio agonizante que se seguiu, ela percebeu que a revelação sobre os 10 bebês era apenas o começo de algo muito mais terrível. Um grito de desespero escapou de seus lábios. Qual era o verdadeiro preço da verdade que ela estava prestes a descobrir? Mariana sentiu que era apenas o início de um pesadelo ainda maior, onde nem mesmo o amor poderia protegê-la. A sala estava repleta de uma tensão insuportável. Mariana estava paralisada, seu olhar fixo em Dona Augusta, enquanto o jovem pálido se debatia entre a adrenalina e o desespero. Treinou. A palavra reverberava em sua mente. A verdade que estava prestes a emergir parecia uma onda prestes a engoli-la. As sombras no corredor se aglomeravam, quase como se estivessem esperando um momento decisivo. A avó, agora com uma expressão que misturava medo e um terror quase infantil, começou a recuar. O rapaz virou-se bruscamente, apontando para as escadas. Eles devem estar chegando. Você tem que ouvir a mensagem. Mariana sentiu seu coração disparar. Que mensagem? O que você quer dizer com isso? A verdadeira natureza do que estava acontecendo começava a se desdobrar na frente dela, como um pesadelo que não terminava. Aquelas palavras tinham o poder de transformar tudo, antes que o rapaz pudesse responder. Uma estrondosa batida na porta os fez saltar. Mariana, a voz de um homem ressoou do outro lado. Deixe-nos entrar. Estamos aqui para ajudá-la. Quem é? Mariana gritou, a incerteza a consumindo. Então, antes que pudesse processar, Dona Augusta gritou, saia do caminho, Mariana. Num movimento rápido, a avó empurrou a neta e avançou em direção à porta. O rosto de Mariana se contorceu em confusão. O que você está fazendo? Mas Dona Augusta estava decidida. O medo agora havia sido substituído por um foco perturbador. Ela sussurrou algo que Mariana não conseguia ouvir, e em um instante,
O rapaz se virou para ela, seu rosto pálido, tomando uma cor ainda mais esbranquiçada. Dona Augusta, você não pode fazer isso. Eles não vão parar até você. Mas as palavras dele foram cortadas por um som alto, como se a porta estivesse prestes a explodir. A sala estava se desintegrando em caos. Mariana pensou em correr, mas suas pernas estavam grudadas ao chão. O rapaz olhou para ela com uma mistura de súplica e terror. Se você valoriza sua vida, saia daqui agora. Então, com uma determinação repentina, Dona Augusta abriu a porta. A luz ofuscante que entrou fez com que Mariana apertasse os olhos, revelando uma figura imponente, vestida de um jeito que lembrava uma espécie de uniforme. A presença era opressiva, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Você finalmente se decidiu, Augusta. O tempo acabou. A voz tinha um peso que parecia atravessar a alma de Mariana. Estamos aqui para levar o que é nosso. As emoções inundaram a sala, uma mistura de medo, raiva e confusão. Mariana, que acreditava conhecer sua avó, viu o rosto dela se transformar. Um sorriso frio emergindo. Vamos, você sabe o que deve fazer. Do que você está falando? Mariana gritou, a angústia agora quase física. A revelação que começou a se formar em seu cérebro lentamente se tornou uma realidade inegável. Pesada como um teto em colapso. Você vai se juntar a nós, minha querida, Dona Augusta disse, sua voz suave, mas carregada de uma determinação que fez o estômago de Mariana revirar. E então, a realidade que Mariana pensava conhecer se desmoronou. A avó, aquela que sempre foi sua protetora, agora era a guardiã de segredos sombrios. Uma mulher que não hesitaria em sacrificá-la para satisfazer forças que Mariana não podia ainda imaginar. E antes que pudesse gritar ou fazer qualquer coisa, a porta se abriu com uma força sobrenatural e sombras emergiram, como serpentes prontas para engoli-las. Tudo ao seu redor ficou em câmera lenta, e no auge do caos, uma sensação de desamparo tomou conta. As últimas palavras que ouviu foram da voz familiar de sua avó. Nossas vidas não pertencem a nós. O que em nós vive é maior do que qualquer um poderia entender. O mundo ao seu redor começou a girar, e Mariana percebeu que a verdade era mais sombria do que qualquer coisa que ela já poderia imaginar. E enquanto as sombras se aproximavam, o último pensamento imaginável cruzou sua mente. O que mais ela desconhecia sobre sua própria identidade? As sombras se aproximavam rapidamente, quase como se soubessem que o tempo de Mariana estava se esgotando. O ambiente parecia cada vez mais sufocante. A tensão em seus ombros aumentava. Dona Augusta, antes a figura protetora de sua infância, agora revelava um lado sombrio que Mariana nunca imaginara. A avó, com suas feições endurecidas e olhar vazio, estava prestes a entregar sua neta a forças que ela não compreendia. Em meio ao caos, um som agudo interrompeu o pesadelo iminente. Era o barulho de algo sendo arrastado, forte e persistente, vindo do andar de baixo. Uma voz familiar ecoou por toda a casa. Mariana, é você? Abra a porta! Era a voz de Miguel, seu amigo de infância que muitas vezes havia brincado ali.
O desespero tomou conta dela. Miguel! Ela gritou, o coração disparando. As sombras vacilaram por um momento, mas Dona Augusta puxou Mariana para mais perto, protegendo-a como uma loba faria com seus filhotes. Você não pode deixá-lo entrar. Você não sabe o que ele é. Mas Mariana só conseguia pensar em Miguel. Ele era a única âncora de normalidade em meio ao abismo que sua vida se tornara. A porta estava entreaberta e a luz da lanterna de Miguel mal iluminava o corredor. Miguel, ajude-me! Ela se virou para a avó, mas Dona Augusta agora parecia distante, uma figura irreconhecível. O jovem pálido à sua frente tinha os olhos arregalados de pavor. Mariana, ele não é quem você pensa. Fique longe dele. Seu aviso veio tarde demais. As palavras pareciam se arrastar no ar, mas Mariana não estava escutando. Abra a porta, por favor! Miguel insistiu do outro lado. Antes que pudesse decidir, Mariana correu até a porta, ignorando os gritos de alerta da avó. Dando um empurrão, ela abriu totalmente e viu Miguel com um semblante apavorado. Você não pode ficar aqui! Ele quase gritou, mas Mariana não ouviu. O olhar de Miguel estava fixo nas sombras que se aglomeravam atrás dela. É tudo verdade. Não é? Miguel disse, a voz ligeiramente trêmula. Sobre os bebês? Eles não eram apenas entregues. Eram... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Nesse instante, uma luz ofuscante iluminou o corredor, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a atmosfera mudou drasticamente. Dona Augusta estava rugindo agora, cabeça entre as mãos, como se lutasse contra demônios internos. E então, para o horror de Mariana, ela sussurrou algo que desmontou tudo o que ela achava que sabia. Eu sou a razão pela qual tudo isso começou. Eu criei esses horrores. Um peso profundo tomou conta do coração de Mariana. O quê? O choque foi como uma pancada. Você matou crianças? As sombras pareciam inclinar-se em direção a dela, alimentadas pelo desespero. Não era assim, Dona Augusta declarou. Mas agora, suas palavras soavam vazias, quase como se ela tentasse se justificar. Você não entende, Mariana. Estava tentando proteger você. Mas Miguel não hesitava. Ela está mentindo. Tem mais do que isso. A verdade é que eu posso ser um deles. O sangue de Mariana gelou. O que você está dizendo? Mas a resposta estava escrita em seu rosto. Ela se virou rapidamente e a máscara de Miguel pôde ser vista se rasgando. As sombras não eram só sobre eles. Era um jogo e ele era parte dele. Nesse instante, seu olhar. Mas eu não queria. Eu não sou como eles, Mariana. Uma nova camada de desespero a envolveu. O que isso significava? A sala parecia se esvaziar, as sombras ganhando forma enquanto a visão dela começava a escurecer. Mariana! A voz de Dona Augusta saiu como um rugido familiar. Mas agora, em meio a tanta confusão, o que isso poderia significar? O impacto das palavras a atingiu com a força de um golpe. Miguel, o amigo que ela pensou que era seu aliado, revelava suas verdadeiras cores. E na confusão, ela percebeu que a chave da verdade poderia estar com alguém que acreditava conhecer, mas que poderia nunca ter realmente conhecido. O que mais estava em jogo? A revelação a deixou sem ar, à beira de um colapso emocional, enquanto as sombras dançavam ao seu redor,
prontas para a próxima etapa do jogo. Mal conseguiu pensar enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. A única coisa que restava é uma pergunta sem resposta. Até onde a verdade se espalharia antes de devorá-la por completo? Mariana estava à beira de colapso. A verdade que ela sabia sobre sua avó agora se despedaçava diante de seus olhos. Os sussurros das sombras ao seu redor eram como cobras se arrastando à sua volta, ameaçando engoli-la. Miguel, o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Sua voz falhou, o medo gelado se espalhando por suas veias. O jovem, com a expressão tomada pelo pavor, não conseguia desviar o olhar da figura à sua frente. Dona Augusta parecia ter perdido o controle. A mulher que um dia ofereceu tanto amor, agora exibindo uma face que Mariana não reconhecia. As sombras pareciam se mover junto com o tempo, pulsando, esperando pelo momento certo. Miguel, ela gritou, os olhos dele fixos em Dona Augusta. O que você não me contou? Em meio ao tumulto, a atmosfera pulsava, cada batida em seu coração ecoando como uma realidade se apagando. Mariana, nós precisamos sair daqui. Miguel estava quase em desespero. Suas palavras eletrificadas com urgência. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, tudo mudou. Um grito ensurdecedor cortou o ar, vindo do corredor. Era uma voz familiar, mas distorcida. Mariana, era a voz de Mateus, seu irmão mais velho. O coração dela acelerou. Como ele estava ali? Mateus, ela se virou com esperança frenética. Você está? Bem, estou aqui, ele respondeu, a respiração ofegante. Ao entrar na sala, seu olhar percorreu a cena e ela viu o reconhecimento de dor em seu rosto. Ele viu Dona Augusta e a tensão tomou conta dele como um manto pesado. Você tem que ir agora. Eles vêm atrás de você. A sala ficou em um silêncio mortal. Olhando de Mateus para Miguel, as palavras de Miguel reverberaram em sua mente. A verdade é que eu posso ser um deles. O quebra-cabeça de suas vidas estava montando-se de maneira insana e a urgência a consumiu. Mateus então olhou diretamente nos olhos da avó. Você sabe que não pode esconder isso para sempre, Augusta. Sua voz tinha um tom de desespero misturado à acusação. Você não pode protegê-la dessa forma. Eu faço o que preciso, exclama Dona Augusta. Você não entende a verdade do que somos. O que eu fiz? Chega, Mariana gritou. Sem paciência. O que você fez, avó? O que isso quer dizer? A sala começou a girar. Cada respiração dela era mais difícil que a anterior. Então, a tempestade dentro de casa explodiu. Miguel, agitado, deu um passo à frente. Se você ama sua avó, você precisa saber que ela não é quem diz ser. Sua voz despencava em timbres profundos. Ela será. Ela não só criou os bebês. Ela é parte de uma seita que precisava de novos membros. Está louco? Se você não parar, não só você, mas todos nós vamos. Em um movimento quase sobrenatural, Dona Augusta ergueu a mão e uma luz irrompeu do nada, brilhando intensa e ofuscante. Chega de mentiras. A verdade é que todos nós estamos conectados com isso. Está nos genes, Mariana. Não adianta você lutar. Você já faz parte disso. Suas palavras ecoaram em sua mente como um trovão. Mariana sentiu um denso nó na garganta. Por que sua avó estava dizendo isso? Não
Não, não. Isso não pode ser verdade. As sombras pareciam ficar mais densas, como se movendo, pulando como predadores em busca de sua presa. O chão sob ela começou a tremer, e em um momento pavoroso, as paredes começaram a se fechar. A luz quase a cegava. Presa entre o desespero e a revelação, num impulso, Mariana se virou para Mateus. Você sabia disso? Ele hesitou, a angústia estampada em seu rosto. Eu não queria que você soubesse, mas precisávamos. Precisávamos do quê? A frase saiu como um sussurro. Em meio ao estardalhaço, Mariana percebeu que a realidade em que vivia não estava somente em risco. Ela estava prestes a ser arrastada para uma verdade muito mais sombria. E nesse instante, tudo desmoronou. Ao olhar para Miguel, ela viu uma sombra se materializando atrás dele. Uma forma conhecida. Isabela! Foi um sussurro involuntário. O grito dela ecoou do espaço e dos ecos do passado. A verdade apareceu. Isabela, a menina que estava perdida, não foi apenas um dos bebês, mas sua irmã. E a dor de descobrir que ela não estava apenas querendo resgatar duas partes de sua vida, mas sim a herança de uma realidade que estava escondida sob camadas de segredos. Não pode ser. Mariana olhou fixamente para o rosto de Miguel, enquanto mais sombras avançavam. O que mais estava escondido? O que mais sua avó, seu irmão e seu suposto amigo tinham que revelar? O labirinto de mentiras a puxava ainda mais para dentro, como uma tempestade prestes a engolir tudo. A única coisa que restava era a revelação de que a verdade poderia ser mais devastadora que qualquer coisa que ela temesse. E enquanto as sombras avançavam, Mariana percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. Mariana estava à beira do colapso. A verdade que ela sabia sobre sua avó agora se despedaçava diante de seus olhos. Os sussurros das sombras ao seu redor eram como cobras se arrastando à sua volta. Miguel, o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Sua voz falhou, o medo gelado se espalhando por suas veias. O jovem, com a expressão tomada pelo pavor, não conseguia desviar o olhar da figura à sua frente. Dona Augusta parecia ter perdido o controle. A mulher que um dia ofereceu tanto amor, agora exibindo uma face que Mariana não reconhecia. As sombras pareciam se mover junto com o tempo, pulsando, esperando pelo momento certo. Miguel! Ela gritou, os olhos dele fixos em Dona Augusta. O que você não me contou? Em meio ao tumulto, a atmosfera pulsava, cada batida em seu coração ecoando, como uma realidade se apagando. Mariana, nós precisamos sair daqui. Miguel estava quase em desespero, suas palavras eletrificadas com urgência. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, tudo mudou. Um grito ensurdecedor cortou o ar, vindo do corredor. Era uma voz familiar, mas distorcida. Mariana! Era a voz de Mateus, seu irmão mais velho. O coração dela acelerou. Como ele estava ali? Mateus! Ela se virou com esperança frenética. Você está bem? Estou aqui! Ele respondeu,
a respiração ofegante. Ao entrar na sala, seu olhar percorreu a cena, e ela viu o reconhecimento de dor em seu rosto. Ele viu Dona Augusta e a tensão tomou conta dele como um manto pesado. Você tem que ir agora. Eles vêm atrás de você. A sala ficou em um silêncio mortal, olhando. De Mateus para Miguel. As palavras de Miguel reverberaram em sua mente. A verdade é que eu posso ser um deles. O quebra-cabeça de suas vidas estava montando-se de maneira insana e a urgência a consumiu. Mateus então olhou diretamente nos olhos da avó. Você sabe que não pode esconder isso para sempre, Augusta. Sua voz tinha um tom de desespero misturado à acusação. Você não pode protegê-la dessa forma. Eu faço o que preciso, exclama Dona Augusta. Você não entende. A verdade do que somos, o que eu fiz. Chega! Mariana gritou, sem paciência. O que você fez, avó? O que isso quer dizer? A sala começou a girar. Cada respiração dela era mais difícil que a anterior. Então, a tempestade dentro de casa explodiu. Miguel, agitado, deu um passo à frente. Se você ama sua avó, você precisa saber que ela não é quem diz ser. Sua voz despencava em timbres profundos. Ela não só criou os bebês. Ela é parte de uma seita. Uma seita que precisava de novos membros. Eles estão vindo atrás de você. Mariana não sabia se ria ou chorava. Que seita? Do que você está falando? Os olhos de Mateus se arregalaram. Miguel, você está louco. Se você não parar, não só você, mas todos nós vamos. Em um movimento quase sobrenatural, Dona Augusta ergueu a mão e uma luz irrompeu do nada, brilhando intensa e ofuscante. Chega de mentiras. A verdade é que todos nós estamos conectados com isso. Está nos genes, Mariana. Não adianta você lutar. Você já faz parte disso. Suas palavras ecoaram em sua mente como um trovão. Mariana sentiu um denso nó na garganta. Por que sua avó estava dizendo isso? Não. Isso não pode ser verdade. As sombras pareciam ficar mais densas, como se movendo, pulando como predadores em busca de sua presa. O chão sob ela começou a tremer e, em um momento pavoroso, as paredes começaram a se fechar. A luz quase a cegava, presa entre o desespero e a revelação. Num impulso, Mariana se virou para Mateus. Você sabia disso? Ele hesitou, a angústia estampada em seu rosto. Eu não queria que você soubesse, mas precisávamos. Precisávamos do quê? A frase saiu como um sussurro. Em meio ao estardalhaço, Mariana percebeu que a realidade em que vivia não estava somente em risco. Ela estava prestes a ser arrastada para uma verdade muito mais sombria. E nesse instante, tudo desmoronou. Ao olhar para Miguel, ela viu uma sombra se materializando atrás dele, uma forma conhecida. Isabela. Foi um sussurro involuntário. O grito dela ecoou no espaço, e dos ecos do passado, a verdade apareceu. Isabela, a menina que estava perdida, não foi apenas um dos bebês, mas sua irmã. E a dor de descobrir que ela não estava apenas querendo resgatar duas partes de sua vida, mas sim a herança de uma realidade que estava escondida sob camadas de segredos. Não pode ser.
Mariana olhou fixamente para o rosto de Miguel, enquanto mais sombras avançavam. O que mais estava escondido? O que mais sua avó, seu irmão e seu suposto amigo tinham? Que revelar? O labirinto de mentiras a puxava ainda mais para dentro, como uma tempestade prestes a engolir tudo. A única coisa que restava era a revelação de que a verdade poderia ser mais devastadora que qualquer coisa que ela temesse. E enquanto as sombras avançavam, Mariana percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou a sala. Era como se o próprio ar estivesse pegando fogo. Ela piscou, e enquanto a luz desaparecia, ficou clara a figura de uma mulher desconhecida, de pé atrás de Miguel. Ela era uma jovem, com longos cabelos escuros e olhos penetrantes. O rosto dela era um misto de determinação e tristeza. "Sou eu, Mariana", ela disse com uma voz que parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranha. "Seus verdadeiros pais me mandaram." O ar ficou pesado de confusão. O tempo parecia ter parado. Os olhos de Mateus se arregalaram. "O que você está fazendo aqui?" Ele estava atordoado. Os traços da realidade que conhecia já não se sustentavam. "Eu estou aqui para salvar você", a jovem continuou, ignorando Mateus. "Há muito tempo sua vida estava interligada à minha. Isabela precisa de você, e agora é a sua vez de decidir." Com essas palavras, a figura misteriosa estendeu a mão e em um momento deixara o ar frio. E a sala, antes cheia de pavor, agora tremia com a promessa de um novo caminho. Mas qual caminho? E o que significava realmente para Mariana? As perguntas rodeavam sua mente como uma tempestade. A verdade estava mais próxima, mas a dor do que estava por vir fez seu coração apertar. O que ela realmente desejava saber poderia ser devastador. Enquanto a luz voltava a brilhar, Mariana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A confusão agora se transformava em uma escolha. E naquela escolha, a linha entre a salvação e a destruição estava prestes a se cruzar, deixando atrás de si um rastro de segredos e revelações que poderiam mudar tudo. A luz da jovem estranha iluminou o ambiente ao redor de Mariana. O coração dela batia rápido e a confusão tomou conta. "Quem é você?" A pergunta escapou de seus lábios, quase em um sussurro, enquanto olhava para a figura familiar, mas ainda estranha, que estava diante dela. A jovem sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. "Eu sou Isabela, sua irmã", disse ela, como se aquelas palavras pudessem acabar com anos de dor e separação. O mundo de Mariana girou. Ela não conseguia processar. Isabela, a menina desaparecida. Perdida em meio aos segredos da família. "Não, isso não pode ser verdade", gritou, quase em desespero. Mas a confirmação veio rápida. Isabela deu um passo à frente, alcançando Mariana com um toque suave em seu braço. "Eu sei que você não lembra, mas fomos separadas. Eles não queriam que soubéssemos a verdade. Dona Augusta fez isso para nos proteger. Ou pelo menos foi o que ela pensou. O ar entre elas parecia pesar como chumbo. Mateus olhou de Isabela para a avó, terrivelmente confuso. "Como você sabe disso?" Ele estava à beira de um colapso. "Como você chegou aqui?"
A jovem respondeu com um olhar sério. Fui trazida de volta para impedir que o que aconteceu há anos se repetisse. Sua expressão endureceu. A seita está mais forte do que nunca. Eles querem completar o que começaram. E você, Mariana, é a peça central desse quebra-cabeça. O chão parecia tremer sob os pés de Mariana. O que você quer dizer? Ela estava perdida, tentando juntar as peças daquela nova realidade. Uma sombra de desespero se instalou. Por que eu? Isabela se aproximou. Seus olhos sombrios, transbordando determinação. Você não é apenas uma vítima. Sua linhagem é a chave. Não posso explicar tudo agora, mas você precisa confiar em mim. Antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor reverberou de fora da casa. As janelas estalavam e o som de algo pesado sendo arrastado ecoou por todo o lugar. Ao que parece, eles já estão aqui. Mateus gritou, seu rosto se transformando em um retrato de pânico. As sombras se aglomeraram, parecendo se mover com a energia do desespero. Precisamos sair agora. Dona Augusta, que estava paralisada até aquele momento, finalmente fez algo. Se você quer sobreviver, entre pela porta e siga o caminho. Sua voz era firme, mas as sombras começaram a se contorcer, respondendo à tensão no ar. Eu não posso deixá-los entrar. Eles são mais fortes, mas Isabela se virou rapidamente. Não, avó, você não pode fazer isso. Eles vêm por você também. O que estava prestes a acontecer parecia mais intenso do que qualquer um poderia imaginar. O horror se materializava sob os olhos de todos. Mariana piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando observou os rostos da avó e de Mateus, seu coração se apertou novamente. Avó, você trabalha com eles. Você está do lado deles. O choque preenchia as palavras, quebrando a vulnerabilidade que antes existia. O silêncio se instalou e Dona Augusta, em um momento de fraqueza, finalmente começou a chorar. Eu fiz o que precisávamos para sobreviver, mas eu nunca fui a vilã na história. Eu só queria proteger vocês. Sua voz falhou, como se o peso das mentiras e segredos a estivessem esmagando. Proteger da verdade? Isabela gritou, sua voz cortante. Você os criou, é isso que você fez. Você fez de nós ferramentas. Agora somos apenas peças de um jogo que você resolveu jogar. A tensão chegou ao ápice quando, de repente, a porta explodiu com um estrondo colossal. Um grupo de sombras, seres encapuzados e sem rosto, irrompeu no espaço, suas formas indistintas balançando entre o real e o espectral. É hora de pagar, uma voz rouca ecoou no ambiente. O tempo do silêncio acabou. Mariana sentiu que tudo desmoronava. Ela estava presa entre o amor pela avó e a solidariedade por Isabela, a irmã que nunca conheceu. O que as sombras queriam dela? O que mais estava em jogo? Ao olhar para a porta, um pensamento assombroso atravessou sua mente. Quem realmente estava do lado dela? Quantos segredos havia dentro de sua própria história? Enquanto as sombras avançavam, a única certeza que Mariana tinha era de que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado.
Ela respirou fundo, pronta para a luta que se aproximava, mesmo que o custo fosse maior do que pudesse imaginar. A luz da jovem estranha iluminou o ambiente ao redor de Mariana. O coração dela batia rápido e a confusão tomou conta. Quem é você? A pergunta escapou de seus lábios, quase em um sussurro, enquanto olhava para a figura familiar, mas ainda estranha, que estava diante dela. A jovem sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. Eu sou Isabela, sua irmã, disse ela, como se aquelas palavras pudessem acabar com anos de dor e separação. O mundo de Mariana girou. Ela não conseguia processar. Isabela? A menina desaparecida, perdida em meio aos segredos da família. Não, isso não pode ser verdade, gritou quase em desespero. Mas a confirmação veio rápida. Isabela deu um passo à frente, alcançando Mariana com um toque suave em seu braço. Eu sei que você não lembra, mas fomos separadas. Eles não queriam que soubéssemos a verdade. Dona Augusta fez isso para nos proteger. Ou pelo menos foi o que ela pensou. O ar entre elas parecia pesar como chumbo. Mateus olhou de Isabela para a avó, terrivelmente confuso. Como você sabe disso? Ele estava à beira de um colapso. Como você chegou aqui? A jovem respondeu com um olhar. Sério. Fui trazida de volta para impedir que o que aconteceu há anos se repetisse. Sua expressão endureceu. A seita está mais forte do que nunca. Eles querem completar o que começaram. E você, Mariana, é a peça central desse quebra-cabeça. O chão parecia tremer sob os pés de Mariana. O que você quer dizer? Ela estava perdida, tentando juntar as peças daquela nova realidade. Uma sombra de desespero se instalou. Porque eu... Se aproximou, seus olhos sombrios, transbordando determinação. Você não é apenas uma vítima. Sua linhagem é a chave. Não posso explicar tudo agora, mas você precisa confiar em mim. Antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor reverberou de fora da casa. As janelas estalavam e o som de algo pesado sendo arrastado ecoou por todo um lugar. Ao que parece, eles já estão aqui, Mateus gritou, seu rosto se transformando em um retrato de pânico. As sombras se aglomeraram, parecendo se mover com a energia do desespero. Precisamos sair agora. Dona Augusta, que estava paralisada até aquele momento, finalmente fez algo. Se você quer sobreviver, entre pela porta e siga o caminho. Sua voz era firme, mas as sombras começaram a se contorcer, respondendo à tensão no ar. Eu não posso deixá-los entrar. Eles são mais fortes. Mas Isabela se virou rapidamente. Não, avó. Você não pode fazer isso. Eles vêm por você também. O que estava prestes a acontecer parecia mais intenso do que qualquer um poderia imaginar. O horror se materializava sob os olhos de todos. Mariana piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando observou os rostos da avó e de Mateus, seu coração se apertou novamente. Avó, você trabalha com eles? Você está do lado deles? O choque preenchia as palavras, quebrando a vulnerabilidade que antes existia. O silêncio se instalou, e Dona Augusta,
Em um momento de fraqueza, finalmente começou a chorar. Eu fiz o que precisávamos para sobreviver. Mas eu nunca fui a vilã da história. Eu só queria proteger vocês. Sua voz falhou, como se o peso das mentiras e segredos a estivesse me esmagando. Proteger da verdade? Isabela gritou, sua voz cortante. Você os criou, é isso que você fez. Você fez de nós ferramentas. Agora somos apenas peças de um jogo que você resolveu jogar. A tensão chegou ao ápice quando, de repente, a porta explodiu com o estrondo colossal. Um grupo de sombras, seres encapuçados e sem rosto, irrompeu no espaço, suas formas indistintas balançando entre o real e o espectral. É hora de pagar, uma voz rouca ecoou no ambiente. O tempo do silêncio acabou. Mariana sentiu que tudo desmoronava. Ela estava presa entre o amor pela avó e a solidariedade por Isabela, a irmã que nunca conheceu. O que as sombras queriam dela? O que mais estava em jogo? Então, em meio ao pânico, algo surpreendente aconteceu. Uma das figuras encapuzadas se afastou do grupo e revelou seu rosto. Era como se Mariana estivesse olhando para um espelho. O assombro a tomou ao perceber que era uma versão dela mesma, mais velha e marcada pelo tempo. Surpresa, irmã, a figura disse, a voz soando familiar e distante ao mesmo tempo. Você não é o que pensa que é. Todas nós somos parte disso. Eu sou a verdadeira Mariana. O chão sob ela se partiu em 1000 pedaços. A confusão girava ao seu redor. A velha Mariana, a que pensou ser a única, agora tinha que lidar com não uma, mas 2 irmãs. Quem eram elas realmente? E quais segredos mais devastadores estavam escondidos nas sombras, que não eram apenas metafóricas? Os rostos dos que a cercavam se transformaram em expressões de choque e desespero. Havia uma nova verdade emergindo, e Mariana mal conseguia respirar. O que significava ser parte de algo tão profundo e sombrio? O que mais estava escondido atrás daquela revelação? A sala estava prestes a se romper, e no meio do caos, Mariana soube que nada do que ela acreditava ser real permaneceria impune. A batalha pela verdade acabara de começar, e o que aconteceria a seguir poderia destruir tudo o que ela conhecia. A luz da jovem estranha iluminou tudo ao redor de Mariana. O coração dela batia forte, acelerado, enquanto os sentimentos confusos afloravam. Quem é você? A pergunta saiu quase em um sussurro, o medo enraizado em sua voz. Isabela sorriu, mas houvera uma sombra de tristeza em seu olhar. Eu sou Isabela, sua irmã. As palavras caíram como uma bomba. Mariana desviou o olhar, tentando processar. Mas tudo o que havia construído se despedaçou. Isabela? A menina que desaparecera, perdida em meio a mistérios familiares. Não, não pode ser verdade, ela gritou, a dor transbordando. Isabela deu um passo à frente, tocando o braço de Mariana com uma suavidade desesperadora. Eu sei que você não se lembra, mas fomos separadas. Eles não queriam que soubéssemos a verdade. Dona Augusta fez isso para nos proteger.
Ou pelo menos foi o que ela pensou. O ar ao redor parecia pesado. Mateus olhou entre Isabela e a avó. A confusão em seu rosto era palpável. Como você sabe disso? Sua voz soava angustiada. Quem está fazendo isso? Fui trazida de volta para impedir que o que aconteceu se repetisse, Isabela declarou. A firmeza na voz dela cortava a tensão no ar. A seita está mais forte do que nunca. E você, Mariana, é a peça central desse quebra-cabeça. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Peça central? O que você quer dizer com isso? Por que eu? Isabela se aproximou, seus olhos brilhando com intenção. Você não é apenas uma vítima, sua linhagem é a chave. Preciso que você confie em mim. Então, um estrondo ressoou de fora. Algo pesado estava se arrastando. Eles já estão aqui, Mateus gritou, seu semblante abismado. E então, ao mesmo tempo que a verdade começava a emergir, a sala explodiu em caos. Dona Augusta, em um instante de fraqueza, gritou: Eu fiz o que pensei ser o melhor. Proteger da verdade? Isabela retorquiu, sua voz cortante. Você não pode nos proteger de nós mesmas. Você nos transformou em ferramentas. Bum! A porta explodiu. Sombras de seres encapuzados invadiram o espaço. É hora de pagar. Uma voz rouca ecoava. Mariana estava presa em teu amor e a traição. Mas antes que qualquer um pudesse mover-se, uma das figuras encapuzadas se afastou do grupo. Ao revelar-se, a sala caiu em um silêncio opressivo. Era uma versão mais velha de Mariana, o rosto marcado pelo tempo e pela dor. Surpresa, irmã, a figura disse, a voz semelhante e familiar. Você não é o que pensa que é. Todas nós somos parte disso. Eu sou a verdadeira Mariana. O mundo girou ao redor dela. A confusão disparou. Os rostos a encaravam com choque e medo. Como assim? O que está acontecendo? Mariana balbuciou, seu coração pulsando brutalmente. Não havia como manter o equilíbrio. A nova Mariana ergueu a mão e apontou para a velha. Você não pode mais escapar da verdade. Você não é só uma vítima. Você é um sacrifício. E está aqui para ser coletada. Dona Augusta esbugalhou os olhos. A expressão de terror. Não, eu fiz o que tinha que fazer. As sombras começavam a pressionar. A atmosfera carregada. Cada respiração de todos era pesada, como se o tempo estivesse estagnado. Mariana olhou para Isabela, o desespero refletido nos olhos delas. O que isso queria dizer? Enquanto cada revelação se desenrolava, as sombras começaram a avançar, pulsando à frente dela. Precisamos sair. Mateus ganhava voz, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sua antiga imagem refletida na outra irmã começou a desaparecer. Não! Ela gritou, e neste momento um raio de luz irrompeu do teto, iluminando toda a sala e revelando mais figuras encapuzadas. O chão tremeu novamente. As sombras se aglomeravam e cada ser começava a se transformar, revelando rostos conhecidos. Eram aqueles que Mariana havia perdido, conhecidos que se tornaram parte do círculo. A revelação foi chocante. Isabela, a nossa família está viva!
O brito parou na garganta. Neste momento, a conexão explodiu dentro dela. E com isso, a verdade mais terrível bombardeou sua mente. Todos estavam conectados não apenas por sangue, mas pela seita que Dona Augusta havia alimentado. E onde cada membro tinha um papel crucial a desempenhar. Mariana estava prestes a descobrir que o verdadeiro custo da verdade era a própria essência da sua identidade. E neste colapso insuportável, a única coisa que restava era a sensação de que nada, absolutamente nada, do que ela tinha certeza se manteria intacto. As sombras dançavam ao redor, e enquanto a sala escurecia, sua última pergunta ecoou. Até onde essa verdade a levaria? Mariana sentiu o mundo inteiro desmoronar ao ouvir as palavras de Isabela. As sombras em torno dela se contorciam, espreitando, como se soubessem que a verdade estava prestes a ser revelada. A sala tremia com a tensão acumulada e um grito ecoou no ar. Vocês não vão escapar. A voz encapuzada não era mais uma ameaça, mas um aviso. Dona Augusta, em seu desespero, parecia perder o controle. Eu sempre quis protegê-las. Sua voz era um lamento, mas Mariana não conseguia acreditar. A cada segundo, as mentiras pareciam se desvanecer, revelando um manto de dor e traição mais profundo do que imaginara. Proteger? Você apenas alimentou a seita. Isabela exclamou, avançando. Você virou as próprias filhas em sacrifícios. Mariana apertou os punhos, a raiva e o medo pulsando em seu peito. Se tudo que conhecia era uma farsa, a última coisa que restava era lutar pela verdade. Não vou deixar que façam isso com a gente, gritou, sentindo a coragem crescer dentro dela. As sombras avançaram, mas em vez de recuar, Mariana deu um passo para frente. Temos que lutar, somos mais fortes juntas. As palavras dela ecoaram, ressoando com algo profundo dentro de todos ali. Mateus, ainda atordoado, finalmente se posicionou. Dona Augusta, a verdade é mais forte que suas mentiras. Precisamos enfrentar isso juntos. Ele pegou a mão de Mariana, unindo sua força à dela. Nesse momento, um brilho intenso começou a emanar de Isabela, a luz envolvendo todos e dissipando as sombras. As figuras encapuzadas hesitaram, confusas diante da união inquebrantável entre os irmãos. A luz crescia até atingir um pico, formando um escudo protetor ao seu redor. Vocês não podem nos separar, Mariana afirmou, a voz firme e decidida. Aquela era a hora da verdade. E quando a luz finalmente se expandiu, uma explosão de energia irrompeu pela sala, desintegrando as sombras em gritos abafados. As figuras sombrias, carregadas de segredos obscuros, sucumbiram à força que emanou da aliança de sangue e amor. O eco de cada grito reverberou como um último lamento, e em seguida tudo se aquietou. O silêncio foi ensurdecedor. Mariana, Isabela e Mateus ficaram juntos, ofegantes e surpresos com o que haviam conseguido. Dona Augusta, agora em fraqueza, olhou para elas, os olhos inundados de lágrimas. Perdoem-me, sussurrou. Eu só queria proteger vocês. Eu não sabia. A verdade finalmente revelada parecia pesar nas costas de todos.
Mariana percebeu que, embora a dor fosse significativa, havia um novo caminho pela frente. Em vez de se perder em ódio, poderia escolher a compaixão. Podemos tentar de novo. Mariana se virou para Isamela. Podemos encontrar uma forma de mudar isso. Não vamos deixar essa seita nos destruir. Um esboço de esperança surgiu em seus corações, enquanto a luz começava a dissipar. Uma nova vez, o quarto da avó foi iluminado pela manhã, e a realidade se ajustou, permitindo um novo começo. Contanto que se mantivessem unidos, poderiam enfrentar o que vinha pela frente. Era uma escolha dolorosa, mas repleta de possibilidades. Mas a verdade ecoou em suas mentes. O jogo estava longe de acabar. A seita ainda existia, e a linha entre o bem e o mal continuava borrada. Qual seria o próximo passo em sua jornada? Sombras ainda espreitavam, e a batalha estava apenas começando. E agora, antes de acabar, gostaria de pedir a você que se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos desvendar os segredos que ainda estão por vir.